Oi, tudo bem? Aqui é o Ricardo, você está na Collectors Quadrinhos e eu quero falar hoje sobre vários quadrinhos que eu li nos últimos dias, fazer resenhas breves aqui, indicar esses quadrinhos, tá? Tem esta pilha aqui de HQs que eu curti muito ler e quero dividir com você. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15 títulos e eu quero conversar com você sobre eles. Começando por uma que eu comprei na Amazon, O Muro. Fazia bastante tempo que eu não lia nada publicado pela Editora Nemo. Editora Nemo que tem uma curadoria que foca em quadrinhos, mas não vou nem usar o termo alternativo, mas mais quadrinhos que não são tão, como eu vou dizer, convencionais se comparados com as grandes editoras como Marvel e DC. São quadrinhos, acho que dá para dizer, do underground, mais autorais assim. Este aqui foi escrito pela Céline Frapont e ilustrado pelo Pierre Bailey. E conta a história de uma garota que ela é... Como é que é o nome dela aqui? Rosie. Uma garota chamada Rosie. E é uma história de abandono familiar, porque os pais se separam, a mãe viaja com o novo marido, o amante, assim, e o pai foca no trabalho e deixa uma menina pré-adolescente, adolescente, 12, 13 anos, solta no mundo. E ela começa a ter experiências que são marcadas principalmente pelo consumo excessivo de álcool. Então, ela vai entrando numa espiral aqui e a gente vai acompanhando o mergulho da Rosie nesse mundo não tão legal, tá? Ela começa com uma garota perdida, meiga, encontra no álcool a muleta para enfrentar esse mundo e aos poucos vai se descobrindo ao longo da história. Que é uma história pesada, é uma história que talvez não seja indicada para todo mundo, mas é uma história que vale a pena ler. A edição é muito bonita, com orelhas, papel brochura, aqui a lombadinha, e a tradução é do Fernando Scheibe. Depois o material que eu recebi da Mitos, Conan e Red Sonja, quadrinho bem curtinho, tem cento e poucas páginas, nem sei, cara, um pouquinho mais de 100 páginas, tá? Conan e Red Sonja, Raiz de Sangue. Aqui a lombada para vocês e tem tradução, vamos ver de quem? Do JP Martins e do Fernando Bertacchini. Aqui é um crossover na estrutura clássica de crossovers, eles começam se estranhando, depois se conhecem mais e se alinham, os dois se tornam aliados, vai acompanhando os personagens em diferentes momentos da vida. É uma história que tem uma arte bem alinhada com essa arte dos quadrinhos de super-heróis, tá? A própria estrutura dela é um pouco super-heroística, assim. Não tem maiores inovações, né? Não é algo super, como é que eu vou dizer, super excelente, com uma qualidade lá em cima, mas é um feijão com arroz bem feito. E se você gosta de Conan e gosta de Red Sonja, vale a pena pegar porque é uma história interessante. Agora um quadrinho que eu recebi há muito tempo já, da editora Trem Fantasma, não tinha lido ainda, Sementes, da Inocente e do David Aja. Inocente conhecido pela sua fase, principalmente pela sua fase no Demolidor, e o David Aja pela melhor fase do Gavião Arqueiro nos quadrinhos, né? Um ilustrador muito, muito foda. E até com papel semente o quadrinho aqui. Essa história é muito legal, pouco falada, eu acho que me parece ser uma HQ subestimada. A edição da Trem Fantasma tem uma textura aqui na capa muito interessante, muito legal. A tradução aqui foi do Mário Luiz C. Barroso. A gente conhece na verdade uma sociedade dividida entre quem consome tecnologia e quem não consome tecnologia. Dentro desse universo nós temos uma invasão alienígena para deixar tudo ainda mais complexo e uma repórter que descobre um grande segredo e que pode definir o futuro tanto bom quanto mal da raça humana.
É uma história de... Opa, desculpa. É uma história de investigação. Eu posso definir dessa maneira, uma história policial com esses elementos de tecnologia e de ficção científica. A arte é ótima, ótima, com essa colorização nesses tons sépias aqui. A narrativa do David Aja é primorosa, assim como o roteiro da Inocente. Isso aqui daria, cara, um baita filme, uma baita série. A edição da Trem Fantasma, perfeita, muito bonita, em brochura, com orelhas, traz alguns textos extras no final, recomendo. Voltando para Mitos, Black Magic, da dupla Greg Rucka e Nicola Scott, o primeiro livro das sombras. Cara, esse quadrinho aqui é muito legal mesmo, uma pena que, pelo que eu entendi, a Mitos não vai dar sequência porque eu acho que não vendeu, tá? Mas vale a pena pegar. Aqui nós acompanhamos uma policial, a Rowan Black, que ela também é uma bruxa, então ela enfrenta aqui uma série de acontecimentos, de crimes que parecem ter algo sobrenatural por trás acontecendo. E a história se desenvolve, assim como em Sementes, se desenvolve como uma história de investigação, uma história policial aqui com elementos no ar. A arte do Nicola Scott tá sensacional. Nesses tons aqui de sépia, tem momentos onde a cor predomina. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu achar. Tem uma página que eu acabei de passar por ela, só um minuto. Tem momentos chaves assim onde ele usa mais cores, tá? E daí a HQ tem essas explosões narrativas. A gente pode definir assim. Esse volume ele reúne 11 capítulos, se não me engano. Nesse primeiro volume chamado O Primeiro Livro das Sombras. É um quadrinho excelente. Eles são em capa dura, em, cara, 330 e poucas páginas. A tradução aqui foi feita pelo Gabriel Faria e pelo Elcio de Carvalho. No final tem muito material extra, muito mesmo. Páginas e páginas de material extra. Dá pra ver aqui, na verdade, essa partezinha mais branca aqui. É tudo material extra. E estava em promoção na loja da Mitos no Mercado Livre por R$20. Então peguei para experimentar. Gostei muito. Espero que a Mitos lance. Apesar que acho que não vai lançar, mas poderia lançar. Se não me engano, tem mais um volume só, mais um encadernado. Agora um Disney sensacional que eu queria há muito tempo ler. A Espada de Gelo. Clássico da Disney. Eu sou meio que apaixonado por essas edições aqui da Disney em capa dura publicadas pela Editora Abril. Essa aqui é uma história considerada um dos grandes clássicos da Disney, tá? Ela foi ilustrada e desenhada pelo Massimo De Vita, italiano, e a gente pode definir a Espada de Gelo como o Senhor dos Anéis da Disney. Apesar de que na introdução aqui, escrita pelo Marcelo Alencar, o Máximo De Vita afirmar que nunca leu O Senhor dos Anéis, não tinha lido antes de escrever essa história. Mas tem muita similaridade, tá? A edição tem muitos textos introdutórios, tá? E daí a gente começa a acompanhar a história, a trajetória do Mickey e do Pateta, tendo o Pateta como protagonista e não o Mickey, isso já é um diferencial. Eles vão para uma terra mágica, chamados por um mago, onde eles têm que cumprir uma jornada heróica. Então, esse quadrinho é dividido em 4 capítulos, tá? E começaram a ser publicados em 1982. A Espada de Gelo, depois o Torneio de Argar, A Volta do Príncipe das Névoas e A Bela Adormecida do Cosmo. Vai de 82 até 1997. Essa edição é ótima, incrível, encontrei no sebo e adorei, tá? Adorei. Se você gosta de quadrinhos Disney ou quer conhecer quadrinhos Disney, para sair dessa coisa também, a Disney é só quadrinho para criança, essa história aqui é muito legal. Depois 2 quadrinhos que ganhei do amigo Guilherme Smith, vindos diretos do dia do quadrinho grátis. Aqui, Dua Power Bomb, da Devir, faço uma super bomba. Aqui tem o primeiro capítulo
desse quadrinho do Daniel Warren Johnson, que eu só li o Murder Falcon. E aqui tem esse outro quadrinho que é muito elogiado. Então a gente tem essa proposta aqui da Devir é publicar, distribuir esses quadrinhos em lojas especializadas, da Devir e outras editoras também, nesse dia do quadrinho grátis, se não me engano é em dezembro ou janeiro, não me lembro agora, enfim, é um dia aí, não vou lembrar o mês, tá? Me desculpe. E daí são como se fossem prévias de séries para a gente conhecer e ficar curioso e ir atrás das edições completas. Aqui tem o primeiro capítulo de Faça uma Super Bomba. A arte do Daniel Warren Johnson me agrada muito. Já havia gostado bastante de Powerbomb, não, de Murder Falcon. E aqui gostei muito, tá? Então fiquei curioso para ler o resto. Mas gostei principalmente desse aqui, o Departamento da Verdade, que aqui tem o primeiro capítulo também dessa série, que é do James Tynion e do Simmons. Como é que é o Simmons aqui, o sobrenome dele? Simmons. É do Simmons. Não vou lembrar aqui, Martin Simmons. Aqui tem o primeiro capítulo que fala sobre o Pé Grande. E o Departamento da Verdade é uma história que explora um departamento que existe, pelo que eu entendi, no governo dos Estados Unidos, que investiga as fake news, as lendas, os mitos e tal. Esse primeiro capítulo aqui, como eu disse, foca no Pé Grande e é maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Adorei. Tem 2 encadenados já publicados, pretendo ir atrás. Agora a gente vai por uma série de quadrinhos da editora Mitos, tá? Começando por mais um volume de Dragoneiro que eu peguei. Esse aqui é o volume 25, A Agonia de Yastrad, que tem 2 histórias formando um arco completo aqui neste quadrinho, chamado, a primeira história é chamada O Contágio e a segunda história é chamada A Agonia de Yastrad, onde a gente conhece uma localidade, um reino paralelo a Erondar, um reino, na verdade, paralelo não, um reino vassalo de Erondar, onde acontece um massacre e o dragoneiro vai lá com seus amigos para entender o que está acontecendo. Olha a arte disso aqui. Isso não é maravilhoso? Tem uma praga ocorrendo aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Tem umas ilustrações, cara, chocantes pra caramba. Olha só. E daí a gente vai acompanhando essa praga que transforma os moradores meio que em zumbis, assim. E o dragoneiro tem que investigar o que está acontecendo. Achei essa HQ bem política, na verdade, porque ela investiga as aspirações políticas do reinado aqui, da monarquia que comanda do império que comanda Erondar. Muito, muito legal. Estou ficando apaixonado por essa série. Quero pegar mais edições de Dragoneiro. Aqui com tradução do Júlio Schneider, aqui a capa de uma edição e aqui a capa... Não, aqui não é a capa da outra. Onde é que tá a capa da outra? Ah, não tem a capa da outra aqui. Enfim. Depois, agora que eu percebi que o anúncio daqui é o quadrinho que eu vou falar agora, que é Fantasmas, do Dylan Dog, edição 41 da série clássica do Dylan Dog, que publica a edição número 85 italiana, publicada em 1993. História muito boa, muito boa. Uma turma de jovens faz uma sessão ali do jogo do copo, sabe? Você bota o copo e os espíritos começam a se manifestar. Faz essa sessão e começam todos eles a sofrerem mortes horrendas. A partir dessa sessão, o Dylan vai investigar o que aconteceu. Muito boa a história, realmente uma das melhores histórias que eu li de Dylan Dog, aqui com o roteiro do Claudio Chiaverotti e arte do Luigi Siniscalchi. Eu não sou esses puristas que pensam que só as melhores histórias de Dylan Dog foram escritas pelo Tiziano Sclavi, que só vale a série clássica. Eu li a nova série também, gostei de várias coisas, então recomendo. Vamos a uma imersão em Tex agora.
especial 6 de Tex Willer. A série Tex Willer é muito legal, conta as aventuras de Tex quando jovem, ela tem especiais. Esse aqui é o mais recente, o volume 6, tá? Aqui a gente acompanha uma história chamada Os Menestréis do Oeste. Eu sempre gosto de ler Tex Willer porque me agrega culturalmente, eu entendo dessa maneira. Eu não sabia desses menestréis do Oeste, que eram músicos brancos que pintavam o rosto de preto e se apresentavam nos estados do Sul para, logo após a Guerra Civil Americana, que se apresentasse como fossem negros mesmo, poderiam sofrer sanções do povo, né, que sempre muito racista e tal. A gente acompanha aqui um amigo do Tex, o Joey, que vai tentar essa vida e acaba se envolvendo aqui com uma série de bandidos e pessoal racista e tal, ainda ecos vindos ainda da Guerra Civil Americana. Tem inclusive o Jesse James aqui, que foi um personagem lendário real, tá? Grande história, uma das melhores edições de Tex Willer especial, que invariavelmente tem histórias excelentes. Essa aqui eu tinha lido há um tempo já e tinha esquecido de comentar, o volume mais recente de Tex Willer, A Guerra dos Paiutes. Mais uma vez, uma excelente história que, reunindo 3 volumes, 3 edições originais italianas, fecha esse arco aqui. A gente acompanha um conflito entre os brancos e os índios, motivado pelo sequestro de 2 meninas índias. E a tribo, os Paiutes, vai atrás para resolver e tenta resolver isso de maneira extremamente violenta. Como eu disse, me agrega culturalmente, porque aqui foca muito no Pony Express, que era o sistema de correios daquela época, no Velho Oeste, com cavaleiros que levavam as correspondências de estações e estações espalhadas pelo Velho Oeste. Cara, quadrinho muito bom mesmo. Eu adoro essas histórias de Tex Willer. Olha que legal a arte. Sempre tem em Tex Willer essas introduções aqui escritas pelo Mauro Bozelli, que é o editor e o roteirista da maioria desses quadrinhos, aqui com o roteiro do Mauro Bozelli e arte do Marco Guion. Adorei. Depois, 2 volumes de Grandes Mestres Tex, começando com essa aqui, que traz arte do Giovanni Tisci. Essa série aqui, na verdade, eu vou até pegar porque eu peguei errada aqui. Eu peguei uma que eu já falei, que é o Alberto Giolitti. Vou ali no quarto onde estão meus Tex, já volto. Pera aí. Vamos começar por esta aqui, que é o primeiro volume de Grandes Mestres Tex, focado no Galep, que foi o criador gráfico do Tex. Os roteiros do Tex foi criado pelo Gianluigi Bonelli e pelo Alberto Galepini, que ficou conhecido, né? Aurélio Galepini ficou conhecido como Galep. Então essa série aqui é ótima, essa coleção, porque traz histórias de grandes ilustradores, é focado em grandes ilustradores. E essa aqui, o volume 1, traz um grande clássico do Tex, que é o Ídolo de Cristal, além da história O Signo da Serpente e a Lança de Fogo. Incrível, edições coloridas, um resgate sensacional, tá? Não tem muito o que falar, apenas ler. A mesma coisa aqui com o Giovanni Tisci. Aqui traz bandoleiros e homens em fuga. Então cada um desses ilustradores tem um traço, um estilo muito característico e agrega muito, sabe? Você, para pessoas como eu que estão começando em Tex, essa coleção é ótima. E ainda veio umas edições aqui que eu peguei em sebo, veio com esse livrinho com as 500 capas de Tex coleção, que sensacional, tá? Sensacional. E para fechar, este aqui, especial 50 anos de Tex, que peguei também em sebo, algum colecionador, na verdade, mas conversando com o dono do sebo, na verdade foi o seguinte: o genro de um colecionador que faleceu levou os Tex para lá. Então, são edições muito bem cuidadas que eu trouxe para cá com muito carinho, tá? Então, especial 50 anos de Tex. Aqui traz 2 histórias. A primeira é absolutamente incrível. Uma das melhores histórias de Tex que eu li, O Cavaleiro Solitário, com o roteiro do Claudio Nisi e arte do Joey Kubert. Aqui o Tex sai em uma missão de vingança
contra bandidos que... Olha a arte disso. Que fizeram um crime aqui contra amigos dele e ele fica indignado e vai atrás. Um text muito badass aqui. E no final tem uma história mais curta aqui que... Deixa eu ver o nome dela até, se eu consigo pegar o título. Na verdade ela acaba sendo ofuscada pela história inicial, porque o Cavaleiro Solitário é uma obra-prima, tá? Então essa segunda aqui, ela acaba sendo muito menor, assim, tem um impacto muito menor, que é Ao Sul de Nogales, que é boa também, mas não dá para comparar com a história inicial. Então foi isso, essa pilha de quadrinhos aqui, resenhas rápidas, dividindo com você. Se você curte esse formato de reunir vários títulos em um vídeo só, ao invés de fazer um vídeo para algum quadrinho específico, comenta aí, me ajuda a identificar a melhor maneira de produzir o conteúdo aqui para Collectors Quadrinhos. Vou ficar muito feliz se você der a sua opinião. E claro, mais ainda, se você comentar, compartilhar, se inscrever no canal e recomendar a Collectors Quadrinhos e me ajudar a dividir o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos. Até!